Saudações a todos e todas. É, Sou o professor Reinaldo e vamos continuar aqui falando sobre números e funções. Nessa ocasião, vamos falar sobre composição de funções. A ideia básica de compor função é você ter mais de uma função e você, ao resultado de uma função, né, quando você pega a variável x e aplica uma determinada função, seguindo isso, você vai ter f de x. Você pode novamente aplicar uma outra função. Então, quando nós combinamos, né, são duas funções, duas funções dessa forma, né, depois de aplicar uma função, nós aplicamos outra função, estamos tratando de composições de funções. Composição de funções, tá? E esse tipo de composição aparece com muita regularidade em toda a matemática. Imagina, por exemplo, se eu for pegar um número, tá? E multiplicar ele por 3. Isso aí é o efeito de uma função, multiplica o número por 3. Depois eu posso somar 1. A esse efeito, né, vocês podem observar assim, ó. Você tem a variável x e aí você pega e multiplicação por 3, tá? Multiplica o x por 3, tá? Isso aqui, eu vou escrever assim, ó. Vezes 3. Então, você vai ter a variável 3x. Depois do 3x, aí você pode pegar uma função que adiciona uma unidade. Então, você vai ter a função 3x mais 1. E dessa forma, a função 3x mais 1, ela pode ser vista como uma composição entre duas funções. A primeira é multiplicação por 3, né, a função que multiplica por 3, e depois a função que adiciona uma unidade. Veja que se a gente trocar essa ordem, o resultado vai ser totalmente diferente. Ó. Imagine que eu faço primeiro soma 1, tá? Adiciona uma unidade. E depois multiplica o resultado por 3. Tá? Faz vezes 3 aqui. Ó. Quando você pega a variável x e adiciona uma unidade, você vai ter x mais 1. E quando você pega esse resultado, esse produto que deu aqui, o resultado, né, da função que é x mais 1 e multiplica por 3, você vai ter 3x mais 1, que é, né, quando a gente distribui aqui, 3x mais 3. Veja que é totalmente diferente. Então, a composição aqui de funções, a gente vai ver que a ordem importa, né? Importa a ordem com que você faz as operações. Então, coisas simples dessa forma pode ser ter resultados diferentes. Então, vamos aí à definição formal aí de composição de funções. Imagine que você tenha duas funções, né? F de A em B, né? Tá? Aqui você pode ter o A e o B e o C subconjuntos quaisquer, tá? Precisamente em nosso curso nós queremos subconjuntos de números reais, tá? Nesse curso de funções ou números complexos também, como a gente pode estudar mais adiante. Então, quando você vai fazer a função, você tem que ter uma condição aqui. Ó. Essa condição, na verdade, não é tão exata aqui, tá? E quando você pega a função f, você tem o domínio A. Você sai de um conjunto A, tá? E a função f leva os elementos do conjunto A para um conjunto B. Tá? Esse aqui é o conjunto B. Então, quem leva isso aqui é a função f. Então, você tem um valor x aqui, e aqui você tem um valor f de x. Aí, quando você tem os valores em b, tá? Aí você pode, nos valores de b, aplicar uma função g, porque a função g tem como domínio o que era contradomínio da função f. E aí você vai levar esses elementos para um conjunto C. Tá? Quem leva é a função g. Só que a g vai pegar o que está aqui no b, né? E o b, os elementos de b fica assim, ó, g de f de x. Ele vai ser aplicado aos elementos que estão aqui, ó, f de x. Feito dessa forma, né? Aí você tem, então, uma coisa aí que a gente chama de composição.
A ideia de composição é quando eu deixo de olhar essa passagem por B e olho daqui para cá, tá? Essa passagem de x para g de f de x eu chamo de composição de g por f, tá? É g bola f, a gente escreve assim, ó. G bola f. G composição com f, né? O correto de se ler. Então, a composição de g com f é uma função h que sai de a e vai em c diretamente. E o que ela faz? Ela faz o h de x vai ser g calculado em f de x. Note que a primeira função que eu aplico à composição, né, quando a gente olha a composição g bola f, a primeira coisa que eu faço é aplicar a função f à variável x. Depois do resultado, eu venho e aplico a função g. Tá? Então, quando eu faço essa g de f de x, de x, você tem que fazer g de f de x. O que é isso? Primeiro a gente aplica aqui a função f, tá? Na variável x nós aplicamos o efeito da função f e depois, né, depois que fez o resultado da função f de x, nós aplicamos a função g. Para um exemplo, vamos pegar exemplos de funções reais. Aqui, veja que o contradomínio e o domínio, às vezes eles não vão ficar muito claro, né? Mas você tem que determinar também, faz parte do conceito aqui você determinar. Em geral, para você fazer composição, você não precisa dessa condição de B ser igual o contradomínio aqui, ser igual ao domínio aqui. O que você precisa é que f de B, né, esteja contido no domínio aqui, né? Vou fazer f de B, não, f de A, né? F de A, imagine que aqui você tenha um f de B, tá? E você leva num f de B, um conjunto que é f de B, a imagem toda. B não, A, né? F de A. Você leva no f de A e o que precisa é que o f de A esteja contido no B, que é o contradomínio, é o domínio da função g. Precisa isso, tá? O B sendo o domínio da função g. Então, a imagem da A tem que estar dentro do contradomínio da B. O mais correto seria essa condição, que aí você já tem condições de aplicar a composição. Vamos olhar um pouquinho para a função f. Ó. A função f de x, ela é uma função que eu sei que o gráfico é uma parábola. Então, analisando essa função, tá? Eu vou tratar dela da imagem, tá? Eu quero saber a imagem da f. A imagem da função f de x. Bom, para isso eu preciso calcular o discriminante, né? O discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Por que eu estou calculando o discriminante? Né? Vocês têm que lembrar aí. 4 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c, que é menos 1. Isso aqui está dando delta. Discriminante vai ser menos, vai ficar 16 mais 16. 16 mais 16 dá 32. E eu vou calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos 32 dividido por 4 vezes 1, que é a mesma coisa que menos 8. A imagem, então, da função f é de menos 8 para cima, né? Veja que o gráfico eu estou determinando o y do vértice, que é o menor valor que a função assume aqui, porque o a é positivo. E ele vai daqui para cá, tá? A imagem, né? Esse aqui é o f de a, né? Que o a no nosso caso é o r todo, tá? Você tem a f dá assim, ó. Definida de r, porque é uma equação quadrática. Toda a equação quadrática tá o domínio conjunto dos reais todinho.
E a imagem, né, para ser específico aqui, ela vai de -8 até mais infinito. Se você perguntar assim, a imagem é igual ao domínio? Não, ela é um subconjunto, não precisa ser igual. A função g, ela está definida assim, de R em R, e a imagem é R, tá? É só para a gente se situar nessa descrição. Então, quando a gente vai falar da determinar F composição com G, deixa eu mudar de cor aqui. Ó, F composição com G de X vai ser F de G de X. O que eu faço aqui? É primeiro aplicar a função G na variável X. O que a função G faz? Primeiro ela vai fazer 3x, ele pega o x e multiplica por 3 e subtrai 2 unidades. Isso que eu tenho para a função g. A primeira função que aparece aqui sendo aplicada à variável x é a função interna, essa função g. Depois disso, eu venho e aplico a expressão de f. Só que a expressão de f ela faz um monte de coisa. A entrada, tá? O que você tem na entrada, você tem que pensar assim. O que a f faz? Ó? Eu vou fazer um artifício aqui, né? Que é assim, ó. Vamos pensar que você tem aqui uma entrada. Vou colocar um quadrado aqui e aí você preenche do jeito que você quiser. A essa entrada, você vai colocar essa entrada aqui. O que você colocar aqui, você eleva ao quadrado. Depois você faz mais 4 multiplicado por o que estiver nessa entrada aqui. Qualquer expressão que estiver nessa entrada no lugar desse quadrado, você vai colocar a expressão. Aí, menos uma unidade. E com esse entendimento, eu vou colocar dentro desse quadrado a expressão 3x menos 2. E aí eu fico assim, ó, 3x menos 2 e eleva ao quadrado, mais 4 que multiplica no lugar desse quadrado aqui, nós colocamos 3x menos 2 e menos 1, tá? Então essa expressão aqui, o que tiver que pôr aqui dentro, né, você pode variar as coisas aqui que coloca aqui dentro. Essa é a ideia de composição. Se você colocar aqui um valor A, que você vai ter o A, que você vai ter o A. Se você colocar B, vai ser B, B. Se for colocar X mais 1, vai ser X mais 1, X mais 1. E assim por diante. Perfeito. Agora a gente faz a conta. Desenvolve esse quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro. Deixa eu fazer aqui. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, que é 2. Eu estou fazendo já o menos aqui fora, tá? Não vai confundir usar ele duas vezes, não. Mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Estou usando um produto notável, né? Que vocês estão observando aí. Certo. Aí mais... Agora eu tenho que distribuir aqui. Vai ficar 4 vezes 3, vai ficar 12x, né? E aqui 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 1. Aqui você tem 9x ao quadrado. E aqui você tem 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. 12x. Mais 4. Mais 12x. Posso fazer menos 8 menos 1 menos 9, né? Juntando aí o que precisa ser juntado. Nós vamos ter 9x ao quadrado. Menos 12 mais 12 cancela, né? Ó, você vê que esse termo aqui se cancela. Você só vai fazer mais 4 menos 9, dá menos 5. E isso é F composição com G calculada em X. Você já determina essa expressão. Se você quiser calcular, por exemplo, quanto que é F composição com G do número
do número x é igual a 1. Você vem e coloca aqui 9 vezes 1 ao quadrado menos 1, que vai ficar 4. Agora vamos fazer, a gente fez esse, ó, F composição com G. Vamos fazer G composição com F. Aí G composição com F vai ficar G composição com F calculado em X. Vai ficar assim, ó. De G eu vou aplicar a função em F de X eu vou aplicar a função G. Primeiro aplico a função F na variável X. Eu tenho G de quem? De F de X. Cadê o F de X? Ali, ó, x ao quadrado mais 4x menos 1. Agora, essa expressão aqui de entrada que eu tenho, essa expressão todinha aqui com três termos, x ao quadrado mais 4x menos 1, eu enxergo só como uma entrada e vou substituir no lugar desse x, ó, desse x. Qual a ideia? Você tem x aqui, você substitui o x aqui. Então, se você tem toda essa expressão, você vai substituir naquela expressão de g. O que a função g faz com a entrada x? Ela multiplica a entrada por 3 e depois subtrai o resultado, o número 2, subtrai 2. Aqui você vai ter 3 que multiplica o que tiver ali dentro. Então, no caso, a gente tem toda essa expressão, 4x menos 1, e eu subtraio 2 unidades. Agora, eu vou distribuir esse 3 aqui nesses três termos, né? Então, temos 3x ao quadrado mais 12x menos 3 e menos 2. Só basta somar agora, né? Vamos ter 3x ao quadrado mais 12x menos 5. Totalmente diferente, né? Do resultado de F composição com G. F composição com G, em geral, é diferente de G composição com F. Tá aí evidente essa relação. Bom, vamos fazer G composição com G. Ó, lembre-se que G ela faz 3x menos 2. 3x menos 2. E eu vou também anotar F, que a F faz x ao quadrado mais 4x menos 1. Confirmando, é isso. Agora a gente vai fazer G composição com G. E isso é repetir a função G duas vezes, né? Primeiro eu faço G de X. A variável X eu aplico a função G, né? E isso você vai ter G de 3x menos 2. Agora, a essa entrada 3x menos 2, eu vou repetir o que a função G faz, que é multiplicação por 3 e subtração por 2, né? Subtrai 2 unidades. Distribuo isso aqui, você vai ter 9x menos 6 menos 2. O resultado, então, de G composição com G de x, tá? É 9x menos 8. Tá aqui feito essa composição. Bom, vamos agora fazer essa outra, que essa outra já não é mais tão fácil. Essa aqui dá um pouquinho mais de contas, não é trabalhosa. Quer dizer, não é difícil, é trabalhosa. Eu vou fazer, então, F composição com F de x. O que a função f faz? Então, você vai fazer f de x. Isso vai fazer f de quem? De x ao quadrado mais 4x menos 1. Então, aqui eu faço a entrada. Veja assim, a entrada eu elevo ao quadrado.
Nossa entrada agora é toda essa expressão, ó. Então, toda essa expressão aqui fica ao quadrado, quando a gente repete a função f. Deixa eu escrever um pouquinho mais para o lado de cá. Vai ficar assim, ó. Essa expressão x ao quadrado mais 4x menos 1 ao quadrado mais 4 que multiplica x ao quadrado mais 4x menos 1 e menos 1. Aqui é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre um produto notável que vocês talvez não conheçam. Quando você tem três termos ao quadrado. Quando você tem a mais b mais c ao quadrado, você vai fazer assim, ó. É uma formulazinha muito simples. Você vai ter o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro. Aí, menos não, mais duas vezes os produtos, tá? Que vai ser AC mais BC mais AB. Ah, faltou AB, né? O primeiro AB, né? Para ter AB mais AC mais BC. Então, vão ser duas vezes esse produto. Fácil, você vai ver que aqui vale essa fórmula, tá? Só desenvolver o produto, tá? Que você tem que desenvolver isso aqui, né? Ó. A mais B mais C e A mais B mais C. Desenvolver isso aqui, você vai ver que já aparece A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. E aqui você vai ter AB e BA. Então, quando você fizer isso, você vai ter duas vezes AB, BA. Então, é 2 do AB. Muito bem. Agora, vamos fazer esse desenvolvimento usando essa observação aqui, esse produto notável. Então, vai ser o quadrado do primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado mais o 4x ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado, tá? Eu vou pegar ele como sendo mais ali. Aí, menos não, mais, né? Não cabe aqui, eu vou pôr na linha de baixo. Opa, peraí. Aqui. Mais. Eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Mais duas vezes, aí eu vou multiplicar cruzado aí os termos, tá? Aí o mais tá aqui, o menos você tem que considerar agora, tá? Você vai fazer o x ao quadrado vezes menos 1. Então, você tem menos x ao quadrado. Aí, o x ao quadrado vezes 4, né? Eu tinha que multiplicar primeiro pelo 4, né? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes 4x. Deixa eu escrever assim. Mais o x ao quadrado vezes o menos 1 mais o 4x vezes menos 1. Aí tem... Ficou feio aqui, peraí. Quatro x vezes menos 1. Aí ainda tem esse termo aqui, tá? Ó, mais 4x ao quadrado mais 16x, que já estou multiplicando, menos 4 menos 1. Tá? Vamos ter x à quarta mais 16x ao quadrado mais 1 mais aí 2 multiplicando aqui, né? Ali distribuindo, você vai ter aqui, ó. Aqui é 8x ao cubo. 8x ao cubo, ó. Aqui você vai ter menos x ao quadrado. Com esse 2, menos 2x ao quadrado. E o 2 vezes o menos 4 que tá ali no final, ó. Menos 4x com 2 dá menos 8x. Aí,
mais 4x ao quadrado, mais 16x. Vamos já juntar aqui, menos 4 menos 1 dá menos 5, né? Agora é só somar os termos que são semelhantes, tá? Que você tem um polinômio de quarto grau já, né? Ó, x à quarta. Aí 16x quadrado. Aí é menos... Aí 4x ao quadrado dá 20x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado aqui no meio, você tem 18, né? Mais 18x ao quadrado. O cubo vai ficar mais 8x ao cubo. Tô colocando fora de ordem, mas não tem problema, tá? Menos 8x e mais 16x. Eu tenho mais 8x e menos 5. E aí encerramos, né, essa composição de F, composição com F, tá? Veja que você também pode repetir essa conta mais de uma vez, tá? Você pode fazer F, composição com F mais uma vez, G, composição com G, composição com G. A gente chama isso de iteradas da composição, né? Mais um exemplo aqui. Esse exemplo é muito interessante. Imagine que você tem as funções f e a composição de f com g. Tem como a gente descobrir quem é a função g? Tá? E a resposta é que sim. Veja que a gente sabe que f é composição com g de x. A gente sabe que isso aqui é igual a x ao quadrado menos 3 pelo exercício. Mas nós temos também a informação, né, a definição, que f de g de x equivale a você ter f de g de x. Tá? Aplicar na função f, na função g, ou a função f de x, que é x ao quadrado menos 3. Mas eu sei quem é a função f. Então, se eu sei quem é a função f, eu sei quem é a função f de g de x, ó. Porque no lugar do x eu vou trocar por g de x, tá? Essa ideia aqui, ó, que o que tem aqui x eu troco aqui por x. No meu caso, eu vou fazer 3g de x menos 5. Com isso eu vou ter essa expressão aqui, ó, sendo 3g de x menos 5, igual a x ao quadrado menos 3. Dá para isolar o g de x aqui, ó. Olha só que expressão que é curiosa, né? Dá para a gente fazer conta aqui, ó, isolar o g de x e determinar quem é a função g de x que aparece naquela composição. Você vai ter x ao quadrado menos 3 mais 5. Então, você vai ter que g de x, o 3 está multiplicando, passa dividindo, você vai ter x ao quadrado, menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 3. Tudo dividido por 3. E aí, nós determinamos a expressão de g, tá? Tem uma lista com 10 exercícios para vocês fazerem. Encerramos aqui nossa aula.